É isso, Brasil Meio-Dia não para. Após ser indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar a vaga de Rosa Weber no STF, o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, tem uma missão pela frente: tirar algumas pedras do caminho até a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, marcada para o dia 13 de dezembro. A oposição estaria traçando uma estratégia silenciosa para tentar barrar essa indicação. Já os aliados unem forças para garantir, mesmo sem muita tranquilidade, a chegada do ex-governador do Maranhão à mais alta corte do país. Tão polêmico quanto indicado é o assunto. Para falar sobre isso, a gente chamou hoje aqui para o CNN Dois Lados os senadores Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, ele que é líder da bancada no Senado, e Eduardo Girão, que está aqui pessoalmente, lado a lado comigo, do Novo do Ceará. Tudo bem? Muito boa tarde aos senhores, obrigada por ter aceitado aí o convite. O Flávio Dino está numa via crucis, né? Passando de gabinete em gabinete, calçou as sandálias da humildade, pedindo votos, tudo pronto para o 13 de dezembro. Eu quero saber quem vai recebê-lo. Começando pelo líder, Fabiano Contarato. As portas do seu gabinete estão abertas para o Dino? Boa tarde, Basília. Boa tarde, meu querido Eduardo Girão. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Claro, o gabinete está sempre de portas abertas. O futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, tem uma conduta libada, tem um notório saber jurídico, são os requisitos, preenche fortemente os requisitos estabelecidos no artigo 101 da Constituição Federal, e eu tenho certeza que, sendo aprovado como será no Senado Federal, fará um grande mandato, uma grande atuação no Supremo Tribunal Federal. E o senhor Girão vai receber Dino quando ele bater à sua porta? Olha, Basílio, em primeiro lugar, boa tarde, meu amigo senador Fabiano Contarato, você que está nos assistindo agora nos dois lados. Veja bem, eu sempre recebi todos os candidatos, né? Agora, eu acredito que a prioridade para o ministro Flávio Dino é buscar os indecisos. O meu voto é declarado não. Exatamente por isso. Parece que já existe um sentimento na base de alguns parlamentares e das pessoas ligadas ao governo de que ele está eleito. E eu vou dizer uma coisa muito clara: a soberba precede a queda, né? Nós estamos vendo realmente uma busca de pacificação por alguns setores da sociedade que, infelizmente, o atual governo e o próprio ministro Flávio Dino não contribui com a indicação, o nome dele pelo presidente Lula, para essa pacificação. É como se você quisesse apagar um incêndio que existe, especialmente entre Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, jogando gasolina, né? Porque o ministro, ele debochou do parlamento, enquanto esteve, inclusive, dentro do parlamento, em algumas audiências públicas, sem falar que ele faltou a várias audiências públicas, não entregou as imagens na CPMI do dia 8 de janeiro, o que eu, particularmente, presenciei lá, uma ocupação para blindar os poderosos. Isso causou um mal-estar entre gente da direita, gente do centro, até integrantes da esquerda ficaram numa saia justa pelo desrespeito do ministro Flávio Dino ao parlamento brasileiro. Senador Contarato, agora eu quero saber do senhor as suas razões para votar sim no nome de Flávio Dino. O Dino é um político que reúne experiência em todos os poderes, né? Eu tenho dito isso em muitas das análises aqui. Ele foi magistrado, portanto, já passou pelo Poder Judiciário, no Congresso Nacional foi deputado, hoje está eleito senador pelo Maranhão, então já passou pelo Legislativo também, foi governador do Maranhão, agora ministro da Justiça, tem experiência no Executivo. Mas ele também é conhecido pelo seu tom combativo, do tipo que não leva desaforo para casa. Se o Dino for mesmo confirmado para o Supremo Tribunal Federal, é este o perfil que ele terá como ministro da Suprema Corte? Contarato. Bom, inicialmente eu quero deixar claro que uma das melhores virtudes no ser humano para mim é a humildade, e um dos piores pecados, a vaidade. Quando eu fiz referência a ele, é óbvio, porque nós temos uma indicação do presidente da República e os senadores irão votar, e ele está tendo a humildade de percorrer todos os gabinetes
de todas as ideologias partidárias e efetivamente pedindo voto. Então, é óbvio que a fala aqui da base é no sentido de otimismo para aprovação, e tenho fé em Deus que os senadores terão a sobriedade, a serenidade de entender que os requisitos estabelecidos na Constituição Federal, que são notório saber jurídico e conduta ilibada, ele tem muito. Ele tem mestrado em Direito, ele é professor da Universidade Federal do Maranhão desde 1993, ou seja, há 30 anos. Ele foi juiz federal por 12 anos, ele foi juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal, ele foi deputado federal, ele foi governador por 2 mandatos, ele foi eleito senador e ele é ministro da Justiça. Então, ele tem um conteúdo, além da conduta ilibada, do notório saber jurídico, ele já foi gestor, ele já foi legislador, foi executivo e foi do judiciário. Então, não tem ninguém que possa falar qualquer ato que macule a conduta do ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele tem ali, claro que a postura dele enquanto ministro é mas a partir do momento que qualquer pessoa é alçado ao Supremo Tribunal Federal, ali ele veste a toga de um guardião daquilo que eu chamo que é a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. E eu tenho certeza que ele vai ter como ao seu lado essa Constituição como um defensor da democracia, como um defensor de todos os direitos humanos, de todos os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. Então, a conduta dele, enquanto ministro, é obviamente, porque ali ele está nessa função de ministro da Justiça. Agora, uma vez sendo aprovado pelo Senado, e espero, e vamos fazer força, e vamos pedir votos para todos, inclusive quero aqui pedir a reavaliação do meu querido Eduardo Girão, para que vote favorável no ministro Flávio Dino, para que nós tenhamos um excelente ministro do Supremo Tribunal Federal. Senador Girão, esse currículo do ministro Flávio Dino não lhe conquistou, ouvindo aí ponto a ponto a defesa do senador Fabiano Contarato? O senhor não foi pego aí pelas experiências de Dino? E, além disso, também saber suas impressões sobre a personalidade de Flávio Dino, uma vez ministro do Supremo Tribunal Federal. É algo que lhe preocupa? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que não tenho absolutamente nada contra a pessoa do ministro Dino, né? Inclusive, me parece uma pessoa inteligente. O fato são as declarações dele e a prática que ele tem colocado, que fica a sociedade brasileira que acompanha a política hoje completamente apreensiva. Com todo respeito a meu querido amigo senador Fabiano, que é um cristão, um ministro que se diz comunista não bate bem com Deus. Eu acho que não cabe bem. Nós somos a segunda maior nação cristã do mundo, né? O brasileiro convive bem, católicos, espíritas, evangélicos estão buscando a pacificação num país dividido. Dino vai dividir mais ainda. Infelizmente, a gente tem visto uma tragédia no estado do Maranhão, que os maranhenses têm ligado bastante para os gabinetes, inclusive, falando do que estão vivendo aquele estado abençoado, que é do Nordeste, onde eu sou também. Então, as pessoas estão vivendo problemas de segurança pública gravíssima. Se o ministro que hoje está na segurança pública foi governador, não resolveu, inclusive tendo um dos municípios mais violentos do mundo, que é o de Junco, lá no Maranhão, o que esperar de um jurista, Flávio Dino, que ele não pessoalmente, mas seus assessores receberam a dama do tráfico dentro do Ministério da Justiça agora, uma coisa de semanas atrás. Quer dizer, que competência é essa no aspecto de blindar um ministério? Isso passa uma mensagem muito negativa também, quando ele, ao mesmo tempo, de forma contraditória, vai lá no Complexo da Maré, é recebido lá sem segurança nenhuma e não vai na Câmara dos Deputados, na Comissão de Segurança Pública. Então, o tribunal nosso, Supremo, é um tribunal que já é muito criticado por ser político demais. Como é que você vai colocar um político nato
que exala política, que gosta de mídia, é midiático, para dentro de um Supremo que precisa ter ali atenção aos autos, que precisa de equilíbrio, que não precisa de ideologia nenhuma, precisa técnico, né? Então eu acho assim que foi uma escolha aí muito infeliz do presidente Lula, que demonstra não querer de maneira nenhuma pacificar o país, muito pelo contrário. O Flávio Dino simboliza hoje o espírito do revanche. Ele mesmo se auto-intitula de vingador. E o brasileiro não tolera isso, o brasileiro é da paz, o brasileiro é da união. Então eu acho que seria até importante o Senado, que está se levantando perante a nação, porque transcende direita, esquerda e centro, desse um não a essa indicação, né, porque é um resguardo do Congresso Nacional perante a tantos abusos, perante a tanto deboche, a tanta perseguição a adversários que a gente vê hoje. Então, bora fazer assim. Eu comecei o quadro ouvindo Contarato, depois eu passei a palavra para o Girão. A gente já está na reta final, vão ser as suas considerações finais. Então, respirem, porque agora são as últimas palavras mesmo. Para terminar, então, quem tem a palavra primeiro é o Girão e depois o Contarato. Só para a gente inverter a lógica do início do CNN Dois Lados. Girão, suas considerações finais. Olha, eu quero dizer que nós estamos vivendo um momento muito importante da nossa história, onde temos uma decisão importante pela frente, que é no dia 13, não foi marcado por acaso também, né? O dia 13, o número, inclusive, que é do PT, e que a gente acredita que nessa hora a política tem que estar fora, tem que estar dentro a técnica. E o homem não é separado de suas convicções. Por mais que o ministro tenha um passado na magistratura, ilibado, infelizmente as práticas nele, tanto como político no estado do Maranhão, como ministro de Estado, não colaboram para um STF que nós todos gostaríamos. Certo. Um STF que não persiga adversários, um STF que seja técnico. Então, que Deus abençoe a cada parlamentar para que a gente possa resguardar as prerrogativas do parlamento, sermos respeitados e podermos respeitar todos. Líder Obrigado. Contarato, suas manifestações finais, por que Flávio Dino deve ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Inicialmente, eu quero aqui esclarecer que é lamentável quando hoje ouço qualquer crítica à ida de um ministro da Justiça em qualquer parte do país. Eu trabalhei 27 anos na polícia e, infelizmente, o Estado criminaliza a pobreza, criminaliza a cor da pele. Mais grave do que qualquer foto com qualquer pessoa é você empregar miliciano em seu gabinete, é você dar homenagem a miliciano. Isso sim é mais grave. Eu não tenho dúvida de que nós vamos lutar e tenho fé em Deus conseguir a aprovação do ministro Flávio Dino, porque ele tem conduta ilibada, ele tem notório saber jurídico. Esses são os requisitos estabelecidos no artigo 101 da Constituição Federal. Ele já passou pelo Legislativo como deputado federal, passou pelo Executivo como governador, foi eleito senador, ministro da Justiça, atuou na magistratura por 12 anos, na magistratura federal, foi juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal, e eu tenho certeza que, assumindo uma vaga no Supremo Tribunal Federal, vai ser um guardião do Estado Democrático de Direito, dos direitos fundamentais, dos direitos individuais, dos direitos humanos, para construirmos um Brasil muito mais justo, muito mais fraterno, muito mais igualitário, muito mais inclusivo e muito mais plural. Ponto final no CNN Dois Lados. Conversamos hoje com os senadores Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, Eduardo Girão, do Novo, do Ceará. Só para refrescar aqui a memória de vocês, sabe qual foi a última vez que vocês fizeram um CNN Dois Lados, assim? Lado a lado? Outubro de 2021, praticamente na estreia do quadro. Olha, muito obrigada, viu, por ter aceitado o convite e vamos para um próximo. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, um beijo carinhoso. Obrigada, Contarato. Obrigada, Girão. Até mais.